Passando aqui no começo do vídeo para lembrar que o resumo do conteúdo, o texto do conteúdo vai estar na descrição, no comentário fixado, o link para o nosso blog, para vocês poderem ler o conteúdo de texto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arlan e sejam todos muito bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Hoje eu gostaria de tratar de um argumento que está na boca de alguns tradicionalistas. Eu digo alguns porque eu não quero generalizar, dizer que são todos, porque eu imagino que um sede vacantista, alguém com algum nível de seriedade maior, um tradicionalista mais sério, não usaria esse tipo de argumento. Mas bom, trata-se do seguinte: o argumento se baseia em dizer que o Concílio de Trento, na sua seção 22, no cânon 9, no cânon de número 9, condenaria a missa nova por causa do vernáculo e das palavras da consagração sendo ditas em voz baixa. Bem, esse argumento é principalmente utilizado como uma espécie de bote expiatório, para tentar se referir, por exemplo, numa discussão, alguém apresenta um cânon do Concílio de Trento para tentar legitimar o missal de Paulo VI. Então o tradicionalista responde utilizando este cânon, dizendo, olha só, nós temos que encontrar alguma solução comum aqui, porque caso contrário, todos nós teríamos que cair em anátema de Trento, não é verdade? Afinal, o Novo Zordo contraria isso aqui. Bem, sem muita enrolação, vamos direto a falar do o conteúdo do cânon. É o seguinte, cânon 9 do Concílio de Trento, né, da seção de número 22, se alguém disser que o rito da Igreja Romana que prescreve que a parte do cânon e as palavras da consagração se profiram em voz submissa se deve condenar, ou que a missa se deve celebrar somente em língua vulgar, ou que não se deve lançar água ao cálice ao oferecê-lo, por ser contra a instituição de Cristo, seja anátema. O que nos importa aqui não é essa última parte sobre lançar água ao cálice, mas as duas primeiras. Sobre as palavras da consagração e, o uso do vernáculo. Nós precisamos agora tratar sobre uma verdadeira interpretação desse cânon. Aplicando a interpretação legítima, não haverá o que se dizer de contrário, correto? Para isso, eu pretendo utilizar de acontecimentos e explicações pré-Concílio Vaticano II. Em especial, eu gostaria de usar aqui, chamar a autoridade do doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino, que foi um santo pós-Concílio de Trento. São Roberto Bellarmino trata em sua obra sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa, no capítulo 12, de algumas objeções que fazem a ele, que fazem à Igreja de Cristo, em relação à missa, em relação ao sacrifício da missa, e entre elas tem objeções como, por exemplo, por que na missa só se fala as palavras em voz submissa, entre outras que ele vai tratando. Ao longo disso, ele vai falar simplesmente essa explicação aqui. Ele vai dar essa explicação. Não negamos que as palavras da consagração da Igreja do Oriente são habitualmente recitadas em voz alta, pois é bastante certo pela liturgia de São João Crisóstomo, nem condenamos isso, pois não afirmamos que essas palavras devam ser necessariamente recitadas em voz baixa, mas que a Igreja é livre para estabelecer o rito e, portanto, nem o rito dos gregos, nem dos latinos pode ser condenado, nem deveria. São Roberto Bellarmino, sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa, capítulo 12. Então vocês entendem logo por aqui que não se trata de uma condenação expressa a se dizer as palavras da missa em voz alta. Na realidade, na missa nova, não há uma obrigatoriedade do padre de se falar as palavras da consagração, o cânon romano, em voz alta. Ele poderia muito bem, canonicamente falando, falar em voz baixa. Alguns podem tentar objetar, dizendo que não, há uma rúbrica que mandaria falar em voz alta. Bem, não é isso que a rúbrica diz. Na realidade, ela tenta expressar apenas que se deve falar com clareza e as palavras separadamente. Isso serve principalmente porque quando vai se celebrar a missa em latim, é normal de acontecer de alguém tentar atropelar as palavras em cima da outra pela pronúncia latina. Então, é como se dissesse, olha, não é para você pronunciar hoc est enim, por exemplo. É para você pronunciar hoc est enim. Para pronunciar com calma as palavras separadas umas das outras.
Então não há nenhuma rúbrica que proíba, no Novo Zordo, de se falar as palavras em voz submissa, no cânon romano. Já é importante deixar isso aqui claro. E bem, São Roberto Bellarmino, ele dá, finalmente, uma legítima interpretação sobre este cânon relativo às palavras em voz submissa. Ele diz: nossos adversários impugnam a Igreja Latina porque ela ordena que muitas coisas na missa sejam ditas em voz baixa, que foi abordado no Concílio de Trento, seção 22, cânon 9. Ali, desde o início, deve-se observar que a questão não é se é lícito per se celebrar toda a missa em voz baixa, pois não ignoramos que o modo de voz não pertence à substância do sacrifício, e essas coisas podem ser mudadas de acordo com o julgamento da Igreja. Assim, toda a questão é colocada nisto: se o costume da Igreja Latina de pronunciar certas coisas em voz baixa se opõe à instituição de Cristo e, portanto, é ruim e necessariamente deve ser corrigido. Ele trata no mesmo livro, na mesma obra, no mesmo capítulo. Passando agora para o uso do vernáculo, da língua vulgar, nós temos, primeiramente, que entender: no Novo Zordo não há também proibição alguma para o uso do latim. Na realidade, o cânon 928 do Código de Direito Canônico prevê que realize-se a celebração eucarística na língua latina ou em outra língua, contanto que os textos litúrgicos estejam legitimamente aprovados. É essa a regra. Ou seja, não se pode falar aqui de uma proibição do Novo Zordo ao latim. Isso não existe. Mas bem, vamos olhar então para o passado, ver como é que isso foi tratado no passado. Será que isso é uma inovação conciliar? Que na verdade no passado o vernáculo ele era abominado, anatematizado, e então o Novo Zordo estaria quebrando esta regra no Concílio de Trento? Bem, vamos ver o que diz o Papa Pio XII, que foi o último Papa pré-Concílio Vaticano II. Em muitos ritos, o uso da língua vulgar pode ser assaz útil para o povo, mas somente a Sé Apostólica tem o poder de concedê-lo, e por isso, neste campo, nada é lícito fazer sem o seu juízo e a sua aprovação, porque, como havíamos dito, a regulamentação da Sagrada Liturgia é de sua exclusiva competência. Pio XII, Immortali Dei. Isso é no artigo 53. Então nós já entendemos aqui: o vernáculo ele não pode ser considerado anatematizado. Não se pode dizer que não, é anátema se dizer a missa, utilizar para a administração dos sacramentos a língua vulgar, a língua vernácula. Muito pelo contrário, a Igreja pode muito bem permitir. Aplicando a lógica agora do começo do mesmo cânon de Trento, nós chegaríamos então à conclusão de que, o mesmo que se aplica, que o problema está em condenar o uso, ou seja, dizer que seria nocivo utilizar as palavras em voz submissa, também a condenação estaria em dizer que seria nocivo o uso do latim, coisa que não recai em absolutamente nada contra o Novo Zordo, não recai em absolutamente nada contra qualquer papa pós-conciliar. Bem, mas só para deixar claro, o vernáculo já foi permitido no passado, pré-concílio Vaticano II, por vezes em vários momentos, e isso não é negado nem sequer por sede-vacantistas como o Padre Secada. É o caso do Papa Urbano VIII, que em 1924 permitiu os carmelitas traduzirem o missal para o árabe. E também, em 1615, o Papa Paulo V permitiu, por decreto, que o rito romano pudesse ser traduzido para o mandarim. Ou seja, não há, obviamente, um anátema em cima do vernáculo. Entenda-se isso de uma vez. Bem, o resto do Cânon de Trento, como eu já disse, não afeta em absolutamente nada o missal de Paulo VI. Então, podemos ver que este argumento, este cânon para invalidar o missal, para elicitar o missal, ele não tem nenhuma validade, um argumento nulo sem valor. Bem, eu me despeço por aqui e até um próximo momento. Fiquem com Deus.